Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete, da editora Os Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração, todos os dias aqui com a palavra de Deus. E hoje a palavra de Deus vai falar sobre o capítulo de número 7 do segundo livro de Reis. Nós veremos hoje Eliseu, o cerco dos sírios e a fome em Samaria. Um capítulo muito interessante que vale a pena você acompanhar. Apanhe sua Bíblia e leia o capítulo 7 de 2 Reis. Vai ser muito edificante. Se você ler antes, é melhor. Também pode entrar em nosso blog site, jamaisdesista.com.br. Lá você vai encontrar a nossa narrativa e também o texto bíblico segmentado. Isso vai facilitar também bastante. Você encontrará também ilustrações, gráficos, tabelas e outras coisas mais. Nós juntamos 1ª e 2ª Reis e juntos tem 55 capítulos. Nós estamos no capítulo 7 e nós nos encontramos na segunda parte. Nós dividimos esses 55 capítulos em 3 partes. Nós estamos na segunda, vendo a monarquia dividida. E dentro dela nós estamos em Israel, e dentro de Israel com o governo de Jorão. E com o governo de Jorão nós estamos vendo o ministério profético de Eliseu. Muita coisa que Eliseu fez está sendo registrado aqui nas Escrituras. Nós estamos aqui com o vídeo de número 326, desde Gênesis até aqui. E ainda nos restam 863 para terminarmos os 1189 capítulos da Bíblia. Então temos uma longa jornada aí, né? Começamos em 21 de abril de 2016 e vamos terminar em 23 de julho de 2019. 3 anos, 3 meses e 3 dias. Então vamos lá na nossa reflexão de hoje. Eliseu, o cerco dos sírios a Samaria, em continuação. Como havíamos terminado o capítulo anterior, a gente terminou sem conclusão, que o rei chegou lá todo culpando a Deus, né? O capítulo anterior, o rei estava revoltado, ele estava indignado com o que estava acontecendo e atribuindo nisso toda a culpa a Deus e também ao seu profeta Eliseu. Por isso que ele estava perseguindo Eliseu com o seu mensageiro para matar, cortar a cabeça de Eliseu de seus ombros. A verdade que se sobressai é que cometemos nós, né? A verdade que se sobressai disso tudo é que a gente comete os pecados, a gente endurece os nossos corações, a gente não se arrepende e ainda a gente se queixa e ainda atribui a culpa de tudo isso ao profeta de Deus e a Deus. Misericórdia, né, queridos? Lamentações 3:39. A fome estava mesmo de amargar em Israel, e o que o rei tinha visto realmente era de desanimar. Mas o profeta deu uma resposta à altura para o rei de Israel, que no dia seguinte haveria comida, e com tanta abastância, que seu custo ficaria sendo uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo. Ia ser muito pequeno o valor que essas mercadorias custariam, porque no momento ela estava caríssima, porque estava escassa. Um dos capitães ouviu isso, e isso arrancou desse capitão de confiança do rei um suspiro negativo e duvidoso contra as palavras proféticas de Eliseu, pois dizia ele que ainda que Deus do céu abrisse comportas, não seria suficiente para atender tanta gente. O fato é que este capitão zombou de Eliseu, zombou de Deus e simplesmente não creu em nada, antes endureceu-se tremendamente. Eliseu não deixou por menos. Ele deu uma palavra também dura, profética, de que ele apenas veria se cumprir a sua palavra. Mas da comida que entraria em Samaria, ele não provaria. Ou seja, vai morrer. Meu Deus. É melhor, sabe, não brincar com quem tem a palavra de Deus em sua boca. Não porque este pode lançar uma maldição, antes porque Deus pode tomar as suas dores e se vingar. Uma certa vez, meu professor de Novo Testamento contou-me um testemunho incrível quando servia na marinha como capitão de fragata no Oriente Médio. E por causa do caminho que percorriam, deu certo de fazer uma visitinha para o filho de Daniel Hagberg, ou Gunnar Wing, na Suécia, já idoso. Entraram em sua casa e esperaram todos na sala.
Sua filha os recepcionou e anunciou sua presença, pelo que começaram a se comover diante dele e choraram compulsivamente, experimentando uma presença tão forte de Deus naquele ambiente. Foi assim um encontro maravilhoso, de bons testemunhos, de palavras edificantes, confortadoras. Foi tão bom que o homem de Deus anunciou que no dia seguinte estariam eles ali novamente para jantar. Meu professor, o pastor Orcélio, disse que não seria possível por causa da escala do navio e do meio militar, que não lhes concederia nova folga. Mas ele insistiu dizendo que apesar disso, no dia seguinte estariam ali com ele. É engraçado, né? O homem de Deus, o pastor Orcélio, está lá junto com a sua comitiva da Marinha, todos da Marinha, lá junto almoçando, junto com esse homem de Deus. E esse homem de Deus, amanhã vocês vão voltar aqui. Sinto muito, mas não vai ser possível, sabe? Nós temos uma escala, nós somos militares. Amanhã vocês estarão aqui. Acho que o senhor não entendeu, nós somos militares. Amanhã vocês estarão aqui. Vai fazer o quê, né? Tudo bem. Então resolveram orar no navio. E no dia seguinte houve um tão grande alvoroço que acabou acontecendo uma tragédia e um dos oficiais acabou morrendo. Por conta disso, houve a dispensa de todos. Eles puderam ir no jantar e jantaram, conforme falara o homem de Deus. Todos ficaram assustados, cheios de temor a Deus, perplexos. O pastor Orcélio resolveu em solidão buscar a Deus. E a resposta divina para ele foi que Deus é soberano. E o único Criador e sustentador e mantenedor da vida. Ele dá, Ele tira. Bendito seja o Senhor. Ele não fere a nossa vontade. Ele não vai contra os nossos desígnios, mas Ele cumpre os seus por meio dos nossos. Ele faz cumprir a sua palavra. Deus é soberano e o homem inteiramente responsável. O homem não é marionete nas mãos de Deus. Mas Deus usa esse homem, mesmo que ele opere o mal, ele faz cooperar para que seu plano, seu propósito maior se cumpra. Assim aquele capitão acabou morrendo, pisoteado, quando se cumpriu a palavra profética do homem de Deus. Para que se cumprisse, os sírios, assustados, fugiram de fantasmas. É isso mesmo. Pois imaginaram que os israelitas tinham contratado mercenários para os ajudar, e temeram a tal ponto de abandonarem tudo isso e deixarem para trás todas as suas coisas, inclusive animais de carga. O fato era o seguinte: os sírios estavam acampados e próximos de Israel, cercando, tanto é que a fome estava grande lá em Israel, em Samaria. E aí o que aconteceu? Os sírios acampados prontos para atacar a qualquer momento. Nesse momento acontece alguns barulhos, algumas coisas, e eles saem correndo em disparada. Largaram suas armas, largaram as suas comidas, largaram as suas cabanas, largaram os seus pertences, as suas joias, os seus valores, largaram tudo. É como se eles tivessem acordado assustados assim de noite e saíram correndo assim, ou como se fosse um enxame de grandes abelhas atacando eles, saíram na disparada e estão correndo até hoje. Se você encontrar algum sírio correndo, você vai ver, você vai perguntar para ele, vocês estão correndo lá do acampamento de Israel, aconteceu algo muito estranho. Isso me lembra um versículo bíblico que se encontra em Jó 3:25, que diz assim: porque aquilo que temo me sobreveio e que eu me receava me aconteceu. Parece piada, mas não era não. O medo foi tão real que acho que até hoje se encontram fugindo uns deles por aí. Nesse inteirinho, depois que eles fugiram, o acampamento sírio ficou vazio. Israel estava passando fome lá, cercado. Nesse inteirinho, haviam 4 leprosos, meditando sobre suas vidas e a sua situação desesperadora. Estavam lá os 4 inocentes, né? E agora, o que nós vamos fazer? Nós não temos comida, Israel não tem comida, o exército sírio está acampado aqui perto. A gente vai morrer. Chegaram até a filosofar sobre a morte e sobre a vida, e concluíram que seria melhor tentarem a sorte no acampamento dos sírios do que em Israel. Se sobrevivessem, sobreviveriam. E se não, pronto. Essa era a filosofia deles. Foram para o acampamento, mas cadê os sírios? Sumiram todos.
Mas deixaram tudo, inclusive seus pertences e comida abundante. E então comeram, se abasteceram, pegaram joias, roupas, até que a consciência deles pesou. Não poderiam estar ali somente em curtição quando Samaria morria de fome. E saíram para avisar o rei de Samaria, que chegou a princípio duvidar, e a temer como temeram os sírios. Mas uma comitiva saiu para verificar, e depois de constatarem que tudo estava limpo, foram para o acampamento sírio. E aí, meu amigo, só foi festa. Ai, ai, ai. No entanto, não foi festa para aquele capitão que tinha endurecido seu coração com aquelas palavras proféticas de Eliseu e vigiando o portão. Sabe o que aconteceu com ele? Acabou sendo atropelado pelo povo faminto que saiu em desespero, de Samaria, e nisso ele morreu, cumprindo-se a palavra profética do homem de Deus de que ele apenas veria as bênçãos, mas delas não provaria. Provavelmente ele foi ali pisoteado pela multidão que saiu doida para ir lá para o acampamento sírio. Quando estamos diante de um homem de Deus sabidamente conhecido, melhor ficarmos em alerta para não cairmos no endurecimento dos nossos corações por causa da sua pregação, viu? Toda palavra de Deus pregada pode gerar no ouvinte ou a salvação, quando esta encontra guarida, ou a perdição, quando a palavra pregada endurece o coração do ouvinte. Eita, toma cuidado, irmãos. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 8, onde veremos Eliseu e Azael da Síria. Espero que você tenha gostado. Estaremos aqui todos os dias, viu? Uma longa jornada nos aguarda aí nesses 863 vídeos restantes. Mas a gente tem fé em Deus e a gente vai chegar lá. Curta, inscreva-se no nosso canal, dê sua opinião, comente, divulgue, compartilhe. Entre em nosso blog site jamaisdesista.com.br, na nossa loja virtual ossemeadores.com.br. Maranata! Ora, ora vem, Senhor Jesus. Queridos, um bom dia na presença de Deus.